Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, nosso metropolita, irmãos no sacerdócio, meus irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes caímos na armadilha de pensar que somos totalmente autossuficientes e capazes de viver exatamente como quisermos, sem consequências graves. Autossuficiência, independência e liberdade certamente têm seus lugares, mas também têm seus limites e devem ser mantidos na perspectiva certa. Devemos desenvolver essas qualidades à luz de quem somos diante de Deus. Se quisermos crescer, florescer como seus filhos e filhas amados, isso é o que São Pedro não fez na leitura do Evangelho de hoje. No entanto, ao caminhar sobre as águas com Jesus Cristo, ele não aceitou a realidade de quem ele era em relação ao Senhor. Ele afastou sua confiança do Senhor e se concentrou no vento, nas ondas e em sua própria fraqueza e começou a afundar. Pedro não percebeu que ele estava andando sobre as ondas simplesmente porque o nosso Senhor o capacitou a fazer. Ao deixar de confiar no Senhor e confiar apenas em si mesmo, ele começou a afundar como uma pedra. Como todos sabemos, essa é simplesmente a realidade do que acontece a um ser humano que tenta andar sobre as águas por sua própria vontade. Algo semelhante acontecerá com um edifício que não estivesse totalmente fundado em uma base sólida. Ele entraria em colapso sob seu próprio peso. Como São Paulo diz aos Coríntios, nosso único fundamento verdadeiro na vida é o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que se tornou o segundo Adão para restaurar nossa humanidade corrupta e que conquistou a morte em sua ressurreição. Ele é a base verdadeira da nossa existência e nossa esperança de salvação. Sempre que usamos nossa liberdade como desculpa para nos afastarmos dele, o Senhor, e confiar apenas em nossos próprios desejos e habilidades, nos afastamos de nosso verdadeiro eu. Nós nos isolamos da verdade, realidade e poder que são necessários para que possamos crescer como aqueles criados à imagem e semelhança de Deus. Se formos honestos, veremos que não precisa muito para nos colocar em nosso lugar verdadeiro com nosso Senhor. Viver de acordo com nossos próprios desígnios é um caminho que conduz apenas à fraqueza e ao desespero. E por isso que São Pedro, hoje no nosso Evangelho, começou a afundar quando se concentrou mais no mar tempestuoso do que no Senhor. Nossa escolha final que fazemos a cada momento de nossas vidas e confiar ou não ao poder misericordioso e transformador do nosso Salvador. Só Ele fornece o caminho para a verdadeira liberdade. Só Ele. Da escravidão de nossas paixões e da morte. Não é por acaso que o medo de São Pedro naquele momento estava focando na morte,
Não esquecemos, ele era pescador e sabia que alguém na sua situação estava prestes a se afogar. Mas pelo menos ele gritou: Senhor, me salva. As circunstâncias que enfrentamos devido à nossa falta de fé podem não ser tão claras, mas o significado é o mesmo. Quando nos afastamos do único e verdadeiro fundamento, escolhemos a dor da morte em vez da alegria de túmulo vazio. Quando nutrimos o ódio e a raiva contra os outros, os assassinamos em nossos corações. Quando abraçamos pensamentos maus, nos escravizamos a desejos imorais e cometemos adultério. Quando nos recusamos a perdoar os outros, endurecemos nossos corações e tornamos impossível aceitar o perdão de Deus por nossos próprios pecados. Quando nós servimos ao nosso próximo em necessidade, desprezamos o próprio Senhor. Não precisamos fazer nada tão dramático para começar a mergulhar nas profundezas dos nossos pecados. É aqui que o cristianismo ortodoxo insiste que os seres humanos não são meros pacotes de liberdade, feitos para encontrar satisfação onde e como eles desejam. Em vez disso, o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. É nossa própria natureza estarmos unidos a Deus em santidade. Infelizmente, nossa corrupção distorceu gravemente nossa capacidade de cumprir essa vocação justa. É por isso que adoramos dinheiro, poder, prazer e fazer o que queremos com tanta facilidade. E por isso que tornamos o sucesso no mundo, em nossos próprios termos, um falso Deus. E à medida que nos tornamos cada vez mais escravos de nossos desejos, ilusões, egocêntricos, podemos realmente acreditar que estamos fazendo a coisa certa. Todos nós devemos ver seriamente se estamos realmente sendo fiéis a nós mesmos, como aqueles criados à imagem e semelhança de Deus e cujo único fundamento verdadeiro é Jesus Cristo. Estamos sendo fiéis a nós mesmos como templos vivos de Deus, no qual o Espírito Santo habita? Estamos sendo fiéis a nós mesmos como aqueles que se revestiram de Cristo no batismo e que são nutridos pelo seu corpo e sangue na Sagrada Comunhão? Do contrário, estamos vivendo uma mentira que coloca obstáculos entre nós e a alegria sagrada que é nossa natureza buscar. Quando Cristo permitiu que São Pedro andasse sobre as águas, Ele nos deu um ícone, uma imagem do que significa compartilhar sua vida pela graça. Ele nos mostrou que os seres humanos já podem participar de sua vitória sobre o pecado e a morte, para que nele, no Senhor Jesus Cristo, possamos conhecer uma bendita liberdade que nos permite vencer até mesmo as mais poderosas tentações. À medida que crescemos em união pessoal com nosso Senhor ressuscitado, Ele nos cura de corrupção e nos capacita para uma vida de santidade. Isso é o que significa para nós andar com Ele através dos mares tempestuosos
de nossas vidas. Se os trabalhadores em um canteiro de obras se tornarem descuidados e não aterrarem a estrutura em sua fundação, o projeto provavelmente entrará em colapso. O mesmo é verdade para nós. Todos nós devemos lutar para saber se estamos cooperando com o Senhor ao construirmos o projeto de nossas vidas. Ele nos chama para ser seu santo templo e todos devemos resistir à tentação de nos distrair de cumprir esse alto chamado. Um templo é um lugar onde nós oferecemos a Deus em santidade. Esse é o chamado mais fundamental de nossas vidas, que cumpre os propósitos de Deus ao nos criar em primeiro lugar. Vamos usar nossa liberdade para nos tornarmos colaboradores de Deus em fazer de nós mesmos templos sagrados, templos vivos. Vamos abraçar o poder divino que nos permite atravessar os mares tempestuosos de nossas vidas para compartilhar a vitória do nosso Salvador sobre o pecado e a morte. Só seremos capazes de fazer isso quando aceitarmos pessoalmente a glória verdadeira, a gloriosa verdade de que nossa natureza e propósito é crescer em santidade em união com o Senhor. A verdadeira liberdade vem em aceitar que somos a imagem e semelhança de Deus, seus filhos e filhas amados, a viver de acordo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.